Bom dia, pastor, a paz do Senhor. Bom dia, paz do Senhor, tudo bem? Tudo bem. Pastor, nos fale um pouquinho como foi o início da sua vida espiritual, né? O senhor se converteu há 54 anos atrás. Como é que foi esse seu encontro com Jesus? Há 54 anos atrás, foi precisamente pelos anos de 1958, quando pela primeira vez entrei num templo evangélico, eu e toda a minha família. Inclusive quem nos ganhou para o Senhor Jesus foi um tio meu de saudosa memória, né? Ele nos evangelizou quando ainda estávamos no interior de São Paulo, e a gente nunca tinha ouvido falar sobre evangelho, era completamente ignorantes a respeito, né? Mas aquelas palavras foram penetrando na minha mente, no meu coração, e aquilo foi falando muito alto. E posteriormente mudamos para São Paulo. Eu tinha na época mais ou menos acho que 12, 13 anos talvez. E ele nos levou para a igreja. Foi quando pela primeira vez ouvimos a palavra de Deus, o Evangelho. E aceitamos o Senhor Jesus como Salvador, e até então a gente está neste caminho permanecendo. E até aqui o Senhor nos ajudado. Até aqui Ele tem nos ajudado. O senhor hoje em dia é um cantor bem conhecido aqui no nosso país. Queria que o senhor falasse como foi que a música entrou na sua vida. Como foi que o senhor sentiu o chamado de Deus para sair louvando a Deus? Olha, filha, a música, ela começou, porque é o seguinte, desde que a gente era assim, tudo meninada, tudo crianças, os meus pais, eles eram... Lá no interior se dizia cantadores, né? Não tinha nada desse negócio de cantores, não. Eles eram cantadores de romaria, essas coisas, e aquilo foi penetrando na nossa mente, no nosso coração, e a gente já veio com isso no sangue. Então, quando aceitei Jesus, já comecei a escrever os primeiros hinos, ainda mesmo muito sem experiência de nada, mas comecei a escrever os primeiros rascunhos, e a gente já começou a cantar na igreja, com muito apoio do nosso pastor de saudosa memória, os nossos pastores, que foi o pastor Pedro Fidelis, pastor José Marcos, sobrinho, eles nos davam muito apoio, e a gente foi iniciando. Agora, a partir do ano de 1970, é que veio a primeira gravação. Aí veio o primeiro long play, na época chamado long play. Então eu todo entusiasmado, poxa, eu vou gravar, mas não tinha experiência de nada. Como hoje ainda não tenho muita experiência, mas pelo menos melhorei um pouquinho, né? E fiz o primeiro long play, então começou-se... a gente ingressou num conjunto chamado Caravana Paz e Amor ali em São Paulo, em Santo André, mais precisamente, e começou-se o nome, então, da gente ainda aparecer no cenário, alguns programas de rádios, divulgação e tal, e logo surgiu a segunda oportunidade para uma nova gravação. Então, desde então a gente não parou, né? São quantos álbuns ao total, quantos trabalhos, e qual o que mais marca a sua vida? Hoje eu estou fazendo o 45º trabalho. Então são 45 lançamentos, lógico, incluindo os discos de vinil, depois com o CD, né? Lá pelas décadas de 74, o hino que eu gravei pela primeira vez, que impactou, começou a acontecer, foi no chamado Servo Fiel, ou mais precisamente no Muito Te Colocarei, que é um hino que chegou a ser até executado em programas sertanejos. Foi um hino que até hoje é muito solicitado também, embora eu não o cante muito. Depois, em seguida, veio o hino No Arrebatar da Igreja, também lá pelas décadas de 78, 77, e posteriormente, depois de alguns anos, veio o hino Juízo Final. Juízo Final, que é muito solicitado ainda hoje,
E lá pelos anos de 84 veio o hino Jardineiro que Chora. Esse hoje ainda é muito solicitado. E lá pelos anos 87, Deus me deu o hino Abraão e Isaac, que inclusive tem uma linda história esse hino. Foi o que... São os hinos mais que... O pessoal mais solicitados hoje, mais executados nas emissoras. E muito regravados também por outros companheiros, outros cantores, né? E graças a Deus estamos caminhando. Estamos caminhando. O senhor também é compositor. Eu queria saber do senhor quantas composições o senhor já fez e como é que nasce, como é que surge a inspiração para compor um hino? Hoje eu não tenho tantas composições, né? Mas pelos meus cálculos, mais ou menos, o que eu tenho registrado em casa são 1017 hinos. São 1017 hinos. Agora, os hinos que o Espírito Santo de Deus me concede, ele tem... A maioria deles tem uma história. Porque não é assim, às vezes, da noite para o dia que se compõe. Há aqueles hinos... como foi no tempo do Senhor Jesus. As curas tinham curas prolongadas, tinham curas rápidas, não é? Milagres que aconteciam assim rápida, como foi o caso aquele do cego, do paralítico, que o paralítico encontrou-se com Jesus e disse: se quiser, pode me tornar limpo. Jesus: quero ser limpo. Então foi rapidinho. Mas tem outros que foram processos mais longos. Então os hinos, para mim, tem sido a mesma coisa. Quando eu recebo a graça, a inspiração, então eu começo a trabalhar, porque normalmente eu colho experiências, temas importantes para cânticos através de mensagens. Por isso que eu sou amante da palavra. Né? Eu sou amante da palavra, porque sempre o Espírito Santo de Deus me concede algum tema daquela mensagem e eu ali escrevo para não esquecer. E quando Deus me dá condições, me abre a porta da graça para escrever, então eu começo a trabalhar aquele tema. E então fica o hino pronto. E o Abraão e Isaac, ele tem uma história bonita, porque o Abraão e Isaac, ele há alguns anos, bem antes, lá pelos idos de 85, 86, eu ouvi alguns hinos, ou pouquíssimos hinos, sobre a vida de Abraão, de Isaac. E eu senti, meu Deus, eu preciso escrever algo, um hino, compor um hino sobre a vida de Abraão e Isaac, mas eu quero algo também lá do profundo, algo que venha sensibilizar o ouvinte. Mas aqui não foi da noite para o dia, não. Isso foi passando seu tempo, mas eu sempre preocupado. Mas um dia o Espírito Santo de Deus me fez, como que passando na minha mente uma fita, um filme. Eu imaginei então Abraão caminhando, cabisbaixo, apoiando-se com seu bastão, não é? Imaginei Isaac atrás, com a lenha. Então aquilo foi falando comigo, e eu comecei então a escrever os primeiros versos. Daí o Espírito Santo de Deus me levou até Moriá, de lá ele me levou até o Calvário, e ficou o hino Abraão e Isaac pronto, e até hoje tem sido uma grande bênção. É um dos hinos muito solicitado, e eu glorifico a Deus tudo por isso. O senhor poderia cantar um trechinho dele para a gente? Cabisbaixo e pensativo ele vai, é normal os sentimentos de um bom pai, segue adiante, e por aí vai. O senhor já viajou muito pelo país, né, pelo Brasil, divulgando o seu trabalho. O senhor esperava que houvesse essa dimensão do seu trabalho? Na verdade, eu não esperava tanto assim. Mas então superou as minhas expectativas, porque isto tudo eu considero como muitas misericórdias de Deus para com a minha vida. Então eu tenho ouvido muitos testemunhos também, experiências de irmãos que foram transformados, com quem o hino falou muito, e pessoas que estavam afastadas, voltaram para a casa do Senhor. Quer dizer, curas aconteceram através desses cânticos. Então, tudo isso
Eu glorifico a Deus porque são as misericórdias dele para com a minha vida, né? São as misericórdias dele para com as nossas vidas, né? Porque, como diz aí em Lamentações 3:22, que se não fossem as misericórdias de Deus, quem seríamos nós, não é? Então, tudo são a bondade de Deus para com a gente. Nossa, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. E eu gostaria de pedir mais um trechinho para a gente encerrar essa entrevista. Um dos hinos bem conhecido, muito solicitado, é o hino Jardineiro que Chora. Existe só um jardineiro que chora ao ver cair do seu jardim uma flor, aquela que tanto zelou com carinho, agora lhe causa as lágrimas de dor. Então, esse também ele tem uma história. Eu estava imaginando, já terminando aqui, meditando sobre o jardineiro, claro que cuida de flores, né? Dificilmente ele vai se lamentar quando cai uma flor, por mais que seja mais bonita. Mas eu transportei isso para o sentido espiritual e percebi que existe um jardineiro que chora realmente quando cai uma flor do seu jardim. E esse não é outro, senão o Senhor Jesus Cristo. Então, graças a Deus, por isso que Deus tem falado muito através desses cânticos, e eu glorifico a Deus por tudo isso. Amém. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado.